Estou aqui com o ex-presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, ex-ministro da Educação e atual prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. E ele está aqui para conversar com a gente num estilo Roda Viva. As perguntas vocês podem fazer naquela... as inscrições para as perguntas vocês podem fazer naquela mesa, ali, com o André. E a gente vai fazer em esquema de bloco de 4 perguntas. E aí vocês fazem 4 perguntas e o prefeito responde e depois voltam a perguntar mais 4 vezes, tá? Obrigada. Vou passar a palavra para o prefeito. Bom dia, prefeito. Muito obrigada pela sua presença. Boa. Não é sobre a prefeitura? Não, ainda não. Aí o senhor fala algumas coisas, o que o senhor quiser, assim, e depois as pessoas vão perguntar. Aí eles vão perguntar sobre o que quiser. Você já pode falar dessa coisa? O que o senhor quiser. Tá bem. Bom, me deixando falar o que eu quiser aqui. Não sei se eu vou atender a expectativa de vocês, mas de qualquer maneira vai ter um espaço para o debate depois, né? Então vou fazer uma fala introdutória. Primeiro agradecendo o Centro Acadêmico 11 de Agosto pelo convite. Segundo, agradecendo vocês. Bom, todo mundo sabe que eu estudei aqui na São Francisco, fui presidente do 11 de agosto em 85, e eu acho que o ano de 85 é um ano muito particular da história da faculdade, porque no ano de 84 teve, 84 e começo de 85 foram as maiores mobilizações brasileiras, né, no Brasil, em torno de uma causa, no caso, a defesa das eleições diretas para presidente. Pode ser traçado um paralelo, inclusive, com o que está acontecendo no Brasil, a partir de junho do ano passado, mas as diferenças são muito grandes. Quer dizer, gente na rua, eu acho... tem um lado que é sempre bom, né, porque é sempre desafiante, mas temos que entender que as conjunturas são bastante diferentes e talvez os desdobramentos sejam diferentes, né? Nós estávamos num contexto de mais de 20 anos de supressão das liberdades no Brasil. O golpe de 64 já estava completando 20 anos quando foi deflagrado o processo das diretas e o povo foi para a rua em número até muito maior do que hoje. Nós chegamos a ter mobilizações com 800 mil, 1 milhão de pessoas nas ruas. O maior comício foi no Anhangabaú. Era uma coisa realmente incrível de ver um mar de gente. O que assim, tem alguns traços distintivos que talvez mereça observar. O primeiro é que a causa era uma só. Você não tinha um cardápio de reivindicações e nem havia propriamente um mau humor que se nota hoje com a política e com a qualidade dos políticos, com a qualidade das políticas públicas. Não era isso que se travava ali. O debate era um só. Era a liberdade, as pessoas queriam ser livres, as pessoas queriam escolher seus governantes, as pessoas queriam poder errar por sua própria conta, não queriam ser mais tuteladas, e para isso entendiam que o objetivo central do movimento era eleger o mandatário máximo do país. Óbvio que todo mundo falava de saúde, educação, transporte público, as bandeiras são as mesmas, mas não havia fragmentação, havia uma determinação clara de que nós precisávamos acabar com a ditadura no Brasil e que a vida só ia melhorar se isso acontecesse. O pressuposto era de que nós tínhamos que conseguir nossa liberdade para que outras conquistas viessem. E o povo estava certo, porque, na verdade, depois da Constituinte de 88, nós fracassamos, né, na nosso movimento, nós perdemos o debate no Congresso Nacional. Acho que foi o dia mais marcante da minha vida. Eu estava na Praça da Sé quando o último voto foi dado, que sepultou a emenda Dante de Oliveira, que era assim que era chamada. Foi, se eu não me engano, dia 25 de abril, mesmo dia da Revolução dos Cravos, com sinal contrário. Foi um banho de água fria em todo o mundo.
Tinha gente que queria sair da Praça da Sé quebrando tudo, e as lideranças políticas que estavam no palanque impediram que um orelhão fosse depredado, que é um outro traço interessante. Havia uma consideração ao patrimônio público bastante expressiva. A ideia de depredar é uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém. A gente queria derrubar a ditadura e construir o país. E não havia anonimato também. Isso é uma coisa importante. Não havia anonimato. Ninguém se furtava a aparecer de cara limpa, né? Talvez pintada, mas no máximo, né? Pintada para defender a causa. Então eram traços interessantes. A política em alta, isso é uma coisa interessante. Política muito em alta. As pessoas tinham orgulho de querer ser políticos, de querer ir para a política, tinham vontade de ir para a política. Não era uma coisa da qual as pessoas queriam tomar distância por estarem enojadas do que as coisas, de como a política é. Ao contrário, existia, eu diria que a política nunca alcançou o patamar de prestígio das artes e da ciência, mas em 1985 eu diria que ela quase alcançou. Quer dizer, as pessoas viam a política, as artes e a ciência como atividades humanas as mais nobres e transformadoras que eram possíveis de ser exercidas. Então as pessoas tinham muita dignidade em querer fazer as coisas, em querer transformar o Brasil. Então ela foi alçada a uma condição que raramente se viu no Brasil, né? Então a atividade política, a militância eram coisas muito valorizadas. E essas distinções, né, a que eu me referi, uma causa única, uma mobilização muito mais forte e um sentido de unidade maior em torno daquilo que acabou acontecendo, porque eles retardaram, né, a ditadura acabou retardando mais um tempo, mas as eleições diretas vieram depois da Constituinte. O ideal é que nós tivéssemos um presidente para conduzir o processo constituinte, e isso não aconteceu. Quem conduziu o processo constituinte ainda foi um presidente eleito indiretamente. Na verdade, um vice-presidente eleito indiretamente, que foi alçado à condição de presidente pela morte do Tancredo Neves. Então era uma situação muito anômala. Você tinha um vice-presidente alçado à condição de presidente conduzindo um processo constituinte. Mas, enfim, queremos ou não, a Constituição é a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Claramente foi um super avanço do ponto de vista da cidadania, e acho que muitas conquistas que houve depois disso, nós devemos à Constituição. Aí é uma opinião pessoal, né? Eu acho que os governos que se seguiram a Constituinte fizeram tudo para deslegitimá-la. Eu acho que, em grande medida, os governos no plano federal, eu digo, né? Fizeram o suficiente e o necessário para tentar deslegitimar as conquistas da cidadania da Carta de 88. Mas eu penso que até isso foi vencido. Também aí a cidadania veio a se afirmar, e eu diria que a Constituição brasileira conseguiu produzir resultados importantes a partir de um determinado momento. Eu acho que é óbvio que as pessoas aqui não são obrigadas a concordar, sobretudo porque nós somos de gerações diferentes. Mas os avanços em saúde e educação no Brasil, comparativamente, sobretudo nessas duas áreas, é uma coisa muito notável para a minha geração. Para a minha geração, ver um negro numa universidade era impensável. Ver um pobre numa universidade era impensável. Hoje você tem 7 milhões de universitários no Brasil. Aí você pode falar, não, mas a qualidade precisa melhorar. Bom, sempre vai precisar melhorar a qualidade. Mas o fato é que tem 7 milhões de jovens universitários no Brasil. Isso, 30 anos atrás, absolutamente impossível de imaginar. Muito menos classe C, D e E na universidade. Então, ProUni, expansão das federais, FIES, nada disso estava no horizonte de um filho de trabalhador.
Mesmo na saúde, a ideia de SUS é uma coisa completamente nova para muitos países desenvolvidos. Lembro que a reforma Obama da saúde tem a ver com o SUS, não com o nosso SUS, com a ideia de SUS, com a ideia de um direito universal. E isso os Estados Unidos está fazendo agora. Ou seja, está dando um passo decisivo no sentido de considerar o direito à saúde um direito universal, um direito fundamental. É óbvio que em países da Europa fizeram isso muito antes, países do leste europeu fizeram isso muito antes, Cuba fez isso muito antes, mas é uma novidade no cenário latino, no cenário americano, com exceção do Canadá, de Cuba e talvez um ou outro país, considerar a saúde um direito universal. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Argentina, isso vale para o Brasil, isso vale para quase totalidade dos países do continente. Então, uma coisa, na África não se pensa uma coisa dessa. Então, você vê que, mesmo na maioria dos países da Ásia, também não. Então, nós temos, retrospectivamente, você tem uma luta que resultou em coisas importantes para o Brasil. E eu acho que talvez a gente esteja entrando numa etapa nova, um pouco preocupante para mim, porque depende muito do sentido da mudança. Nem toda mudança é para o bem, infelizmente, né? Eu acho que tem um caldo de cultura que eu noto hoje na sociedade que me preocupa. Um caldo de cultura que não é libertário, que é a antítese disso. Se eu posso fazer referência, quer dizer, da mesma maneira que eu disse que era impensável 30 anos atrás o Brasil pensar em ter 7 milhões de universitários, dentre os quais negros e pobres, também não era muito pensável na minha geração alguém chamar uma marcha da família com Deus para celebrar o golpe de 64. Inimaginável isso 30 anos atrás. Então, nós estamos num momento interessante da vida nacional. Agora, uma coisa eu tenho certeza, nós vamos melhorar a qualidade da representação, melhorar a qualidade da política, porque eu não vejo como operar uma transformação do Brasil que passe ao largo da política, que passe por fora do Estado, que passe por fora de mais participação. E às vezes eu também vejo um preocupante sentimento de afastamento, né, que não trará também bons resultados se a gente não souber lidar com esse sentimento. Talvez euforia, raiva, sejam sentimentos todos que possam ser canalizados produtivamente, mas uma coisa que não pode deixar de acontecer é o desejo real de que as coisas mudem para melhor, de preferência incessantemente. Então, eu acho que vocês estão vivendo um momento particular da vida nacional. Acho que ninguém está sabendo muito profundamente o que está acontecendo de fato ainda. Nós não sabemos o sentido desse... Eu, pelo menos, não sei onde é que vai dar isso de fato, mas é para pensar. É um momento bom para explorar possibilidades, porque tem energia, mas, enfim, o que nós vamos fazer com ela? Energia, você produz luz, mas produz também radiação nuclear. Então, depende do que você fizer com ela. Você pode trazer coisas muito boas para o Brasil ou colocar algumas coisas a perder. Eu acho que essa é a reflexão que talvez precise ser feita no Brasil para a gente conseguir, sobretudo em relação à juventude, né, oferecer as melhores condições para que isso tudo se processe da melhor maneira possível. Acho que para começar, legal, obrigado aí. Obrigada, prefeito, pela fala. Vale ressaltar que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco sempre foi um palco histórico nas lutas contra a ditadura militar. Para lembrar os 50 anos do golpe, o Centro Acadêmico 11 de Agosto fará um ato, dia 1º de abril, para a gente
repressão, o tema do ato seria repressão ontem e hoje, para a gente falar sobre os 50 anos do golpe, o tempo de ditadura e o tempo de democracia. Gostaria de passar a fala para o primeiro aluno que vai perguntar, o Alfredo. Pode me perguntar. E já vou chamar os 4 do primeiro bloco, é o Alfredo, Diogo, Renata e Maíra. Bom dia a todas e todos. Bom dia, prefeito. Gostaria de fazer uma pergunta, vou fazer uma lembrança histórica, uma abordagem histórica. No contexto das manifestações de junho de 2013, a análise de boa parte dos setores da esquerda da sociedade, que houve uma demora por parte da prefeitura em abaixar a tarifa e houve um diálogo não a maneira como os setores da esquerda esperavam em relação à tarifa, ao diálogo com os movimentos sociais, com os protestos. E aí, recentemente, novos protestos surgiram, em menor número, com menor número de pessoas, mas protestos que vêm regularmente acontecendo. E acredito eu que vem havendo tentativas de criminalizar os protestos, os movimentos sociais, e mais recentemente isso se expressa no projeto de lei de antiterrorismo, que vale destacar que foi apoiada por quadros do Partido dos Trabalhadores. No contexto, inclusive, da morte do cinegrafista da Band, houve aquela comoção nacional, a mídia pressionando bastante, e alguns congressistas compraram esse projeto da lei antiterrorismo. Então, portanto, prefeito, eu acho que essa lei cria um inimigo externo, cria um outro, e abre espaço para prisões arbitrárias e para a criminalização dos movimentos sociais. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor comentasse a sua atuação na época das manifestações de junho do ano passado e o que o senhor acha da lei antiterrorismo. Diogo. Oi. Boa tarde, prefeito. Nesse um ano e alguns meses de gestão, uma série de políticas públicas da prefeitura foram muito bem avaliadas. Uma série de políticas novas, como, por exemplo, a ampliação dos corredores de ônibus. No entanto, isso não se reflete nos índices de aprovação à prefeitura. Apesar das políticas públicas serem reconhecidas pela população como boas, positivas, mais de 70% da população, se não me engano, na última vez que eu li as pesquisas, defendia a ampliação dos corredores de ônibus, mesmo com a campanha da grande mídia. Por exemplo, a Época fez uma capa bizarra questionando essa política. A população não aprova, não vê as políticas públicas, não identifica as políticas públicas com a imagem do prefeito. O índice de aprovação do senhor, a última vez que eu vi, estava 9%, que é um índice de aprovação semelhante à gestão Pita, a terrível gestão Pita. E, nesse sentido, muitos da blogosfera, por exemplo, Rodrigo Viana, atribuem isso a uma má política de comunicação da prefeitura. Dizem que a prefeitura, por exemplo, não consegue se comunicar além dos meios de mídia tradicional, a Folha, o Estadão, o Globo, que fazem uma verdadeira campanha de desinformação à população. Por exemplo, na questão do IPTU, do aumento progressivo do IPTU, foi a versão que foi passada à população pela mídia era de que somente haveria aumento. Então, muitos bairros no qual o IPTU iria baixar, a população se indignou. E, por exemplo, eu tinha amigos de Pirituba que postavam no Facebook indignados com o aumento do IPTU, sendo que em Pirituba ia ter diminuição. Então, muitas das políticas públicas nem ao menos chegam ao conhecimento, à inteligência da população, que acabam tendo apenas a mídia, o único veículo para transmitir esse conteúdo a elas. Então, a minha pergunta é se o senhor faz uma autocrítica em relação à política de comunicação da prefeitura e o que pode ser feito para ampliar o conhecimento das políticas públicas da população, para que essas políticas públicas cheguem ao conhecimento da grande maioria da população da cidade de São Paulo. Porque o que a gente vê é uma verdadeira campanha de informação. Por exemplo, na questão da Controladoria Geral do Município. O Antônio Dodato era um dos que mais encampava a Controladoria do Município. E ele e a mídia conseguiu fazer com que todo o escândalo dos auditores, que era o escândalo da prefeitura anterior, da gestão anterior, fosse direcionado a você. Eu lembro que o Boechat falou na Band que era um escândalo que atacava a gestão Kassab e Haddad, sendo que a Controladoria Geral do Município tinha sido criada por você.
Então, como fazer com que a população fique sabendo das políticas públicas, fique sabendo do que a prefeitura anda fazendo, fique sabendo de como anda a gestão administrativa da cidade de São Paulo. É isso. Renata. Licença, eu queria falar daqui porque eu vou precisar ler algumas coisas. Primeiro, bom dia a todos e todas. Eu sou Renata, eu sou da Juventude do PSTU e faz um ano eu encontrei o Haddad aqui na porta, na calorada do ano passado, quando foi convidado pelo ex-diretor. E nós travamos um diálogo que era referente à moradia e transporte, e nós fizemos um combinado. Eu iria cobrar, faríamos o balanço. Fico feliz com a oportunidade desse encontro e de fazer esse debate. A primeira coisa é... Em relação à moradia, o senhor tinha dito que construiria 55 mil moradias em 4 anos. E eu dizia, mas o déficit habitacional de São Paulo é de 670 mil. E São Paulo é a única cidade do mundo onde há mais imóvel vazio para especulação imobiliária do que o déficit habitacional. Então eu dizia, existe outra saída, que é a saída da reforma urbana. E o senhor disse, nós vamos construir 55 mil, o que jamais foi construído na história de São Paulo. E eu dizia, 55 mil é insuficiente. Mas, para além disso, eu vou cobrar 55 mil dividido... Oi. Oi, eu vou voltar. Bom, acho que assim funciona. 55 mil dividido por 4 daria 13,7 mil. Isso não foi construído. Pelo contrário, esse ano foi o ano que houveram mais ocupações de moradia, mais protestos. Quem anda pelo centro viu as inúmeras ocupações e acampamentos em frente à prefeitura de revolta a isso. E mais do que isso, a maioria das ocupações que ocorreram, infelizmente, foram reprimidas. Foi a política do prefeito. E para combinar com isso, a Secretaria de Habitação está nas mãos do Maluf, que é na mão do partido do Maluf, do PP. E, infelizmente, isso coloca à prova toda a campanha que foi feita junto com a população, nas favelas e junto com o setor que é deficitário, que quer em relação à moradia. E, para completar, eu diria que a causa disso é porque o orçamento de campanha do prefeito foi de 1.400.000. 900 mil vieram das grandes empreiteiras. Infelizmente, fica difícil dele fazer... o investimento em moradia sendo ligado às empreiteiras, que têm outro interesse. Para finalizar, o segundo assunto, transporte. Em transporte, eu acho que esse balanço superou o nosso diálogo, inclusive em relação aqui à universidade e aos jovens. Transporte, o balanço é junho, eu diria. E eu também diria mais coisas em relação a junho, porque o jovem está, sim, interessado em política. Queria saber aqui se as pessoas têm disposição de levantar a mão quem é que participou de junho. Quem foi para junho? Quem, de alguma maneira, fez parte desse processo, de alguma maneira fez história. Eu acho que o jovem está interessado em história, o jovem está interessado em política. O que se cansou é da velha política, da política tradicional, que, infelizmente, o PT é parte e é o governo nesses últimos 10 anos. E transporte, o balanço está colocado. O senhor teve política de aumentar os corredores de ônibus, ao mesmo tempo que cortou 50 linhas de ônibus, e as 50 linhas que acessavam a periferia ao centro de São Paulo. Hoje, um trabalhador demora 2 horas e 15 minutos para sair da sua casa, a média é essa, para sair da sua casa e chegar ao trabalho. Qual é a qualidade de vida que pode ter perdendo 4 horas e meia por dia no transporte? Além disso, em trens lotados, em ônibus lotados. Para terminar, é importante dizer que a saída que está colocada agora é a gente continuar se organizando, a gente fazer novos junhos. Eu acho que a nossa vontade não ficou para trás. Esse junho não é o junho dos mascarados. Também tenho polêmica com Renata, isso. conclua. Para terminar, existe esse ano, o fato político, o nosso junho é na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, qual é a política do PT para a Copa do Mundo? A Prefeitura de São Paulo vai sediar o maior estádio da Copa do Mundo, que é o Itaquerão. O Itaquerão está sendo totalmente financiado por dinheiro público. E a Prefeitura fez uma isenção de imposto de 41 milhões à construção. Esses 41 milhões poderiam ser investidos em transporte, saúde, educação e tudo que junho levantou. Obrigada. Queria pedir desculpas para a Renata, ninguém vai ficar impondo conclusão de fala. Maíra, pode vir. Bom dia, prefeito.
Sou militante do PT, tenho algumas divergências com algumas políticas da prefeitura, mas é legal ter o senhor aqui como prefeito, fiz campanha para o senhor ano passado, e aí é bom agora a gente vir cobrar, né? Então eu queria aproveitar, dá para perceber, provavelmente, eu estou grávida, e aí nesse processo de gravidez eu comecei a me envolver com o ativismo pela humanização do parto, e a minha pergunta vai nessa linha. Semana passada veio uma notícia muito feliz da gestão do senhor, que a secretária de Mulheres, Denise Motadal, informou que vão ser inauguradas 6 casas de parto na cidade. Isso é muito importante porque a Organização Mundial de Saúde sugere que a atenção ao parto não seja centrada na atenção hospitalar e na figura do médico, e que seja fortalecida a figura da obstetriz, da enfermeira obstétrica, que não é essa a realidade que a gente tem no sistema público de saúde brasileiro. E aí eu queria saber um pouco do senhor que tipo de política voltada para a humanização do parto a gente vai efetivamente ter nessa gestão, quanto tempo vai demorar para concretizar essa questão das casas de parto, porque atualmente a gente só tem uma que efetivamente atende pelo SUS de graça, que é a Sapopemba. E queria também saber sobre as políticas voltadas para o profissional de saúde, porque vem ganhando muito espaço agora na imprensa o debate sobre o combate à violência obstétrica, que é uma realidade nos estabelecimentos de saúde no Brasil hoje muito triste. As mulheres elas são agredidas, humilhadas, muitas vezes mutiladas, inclusive. As mulheres que são atendidas pelo SUS, principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres negras são as principais vítimas dessa violência. O parto normal no sistema público de saúde, muitas vezes ele não é normal, porque ele é cheio de intervenções e as mulheres é negada a analgesia para dor, e são feitos uma série de procedimentos que a OMS não recomenda. E é muito difícil a gente humanizar o atendimento ao parto e ao nascimento, se nas faculdades de medicina os profissionais estão aprendendo segundo esse modelo tecnocrático, baseado nas intervenções, onde ou você corta em cima ou você corta embaixo, que é uma piada que a gente costuma fazer no meio do ativismo, que não é muito engraçado, né? Porque cortar não é legal, mas... Enfim, e aí que tipo de política voltada para a formação dos profissionais de saúde que a prefeitura vai fazer, porque... A humanização, o problema é que a gente enfrenta o lobby da medicina, né, que é uma classe extremamente corporativista. Com o programa dos Mais Médicos, a gente viu como é uma classe que está pouco disposta a abrir mão dos privilégios. Não dá para ignorar que a medicina, quem tem acesso às faculdades da medicina é majoritariamente os filhos da elite do nosso país, e a medicina ela acaba perpetuando relações de poder extremamente machistas, e a atenção ao parto está muito profundamente permeada disso. Então, por fim, eu queria saber que tipo de políticas da área de comunicação que a gente vai ter para essa questão, porque as mulheres elas estão sendo impedidas de tomar decisões conscientes e informadas sobre o próprio parto, porque os médicos eles mentem para as mulheres são levadas a cirurgias cesarianas sob justificativas que não têm nenhum respaldo científico. As mulheres têm intervenções feitas nos seus corpos sem o seu consentimento, sem elas poderem opinar. Na rede pública isso se dá de forma particularmente violenta. As mulheres são julgadas pelos seus corpos, pelo número de filhos que elas escolheram ter, e a gente precisa de políticas voltadas para o profissional de saúde para que esse tipo de prática deixe de acontecer. E a última questão é que em Minas Gerais, que não é nenhum paraíso da política progressista, como a gente bem sabe, pelo contrário, em Belo Horizonte, o Hospital Sofia Feldman, que é um hospital paradigma na humanização do parto, inaugurou recentemente a primeira equipe de atendimento ao parto domiciliar pelo SUS. E a gente que em São Paulo, que temos uma gestão de esquerda, né? Cada vez gosto de acreditar nisso cada vez mais, às vezes a gente fica meio em dúvida, mas acho que a sua gestão é de esquerda, sim. Aí quero saber quando que a gente vai poder ter o privilégio de ter o parto domiciliar atendido também pelo SUS, porque hoje em dia, para você ter um parto domiciliar,
você vai gastar uns 3, 4 mil reais, é uma coisa muito pouco acessível, e as mulheres das classes mais baixas não têm acesso tanto ao parto humanizado como nós da classe média que podemos pagar por isso. É isso, obrigada. André, rapidinho, prefeito, 1 minuto. Gente, é o seguinte, por questão mesmo de logística, muitas pessoas querem perguntar. Eu queria pedir para as pessoas serem um pouco mais sucintas nas perguntas. E eu queria agradecer as perguntas da Renata, da Maíra, do Diogo e do Alfredo. Todas elas são muito válidas. Mas o pessoal que vai para o próximo bloco, por favor, demore um pouco menos, seja mais incisivo nas suas perguntas, tá? Obrigada. Eu vou passar a fala para o prefeito. Bom, obrigado pelas perguntas. Queria fazer Essa coisa da comunicação é uma coisa importante, né? Porque nós no Brasil estamos num país em que há uma concentração dos meios de comunicação em muito poucas mãos. E essa concentração acaba dificultando muito, sobretudo, a vida dos governantes não alinhados com o que pensa hegemonicamente os proprietários desses meios de comunicação. Isso não é uma pessoa de esquerda que está falando. Toda a literatura de teoria política, desde os anos 50, já frisava a dificuldade da democracia em virtude da concentração da propriedade dos meios de comunicação em poucas mãos. Isso não é uma novidade da esquerda. Os liberais dos anos 50 já estavam preocupados com isso. E a gente não se dá conta do que isso representa no dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que expressa bem o que eu vivi em junho. Quando o prédio da prefeitura estava sitiado pelos manifestantes, sem proteção da polícia militar, eu estava despachando com a presidenta Dilma no aeroporto de Congonhas, despachando sobre assuntos de interesse do município. Quando eu saí da prefeitura de São Paulo, não estava acontecendo nada na prefeitura de São Paulo. Absolutamente nada. Só que até eu me deslocar para Congonhas, começar a despachar com ela, depois de 1 hora ou 2, o prédio foi cercado. Tava uma praça de guerra isso aqui. E eu estava até com o telefone desligado. Não deixo o telefone ligado quando eu estou com a presidenta. Aí eu chego em casa e descobri, eu não vou citar o canal de TV, eu descobri pela televisão que eu havia fugido de helicóptero da Prefeitura de São Paulo durante aquele ato. E vi cenas de eu fugindo da Prefeitura. Eu vi o helicóptero em que eu estava, decolando do teto, e o comentarista dizia: o prefeito está fugindo das suas responsabilidades. O prefeito está deixando a Prefeitura de medo dos manifestantes. Quero dizer para vocês que eu não sou nenhum herói, mas eu não fugi da polícia quando eu era jovem. Eu não vou fugir de manifestação. Aliás, a companheira que falou do PSTU, desculpa, mas me ofende ao dizer que em algum momento da minha gestão, eu reprimi manifestação de sem-teto. A única vez que eu intervi numa manifestação de sem-teto foi para desapropriar o Pinheirinho 2, para não acontecer em São Paulo o que aconteceu em São José dos Campos. A única vez que eu intervi, eu fui lá e desapropriei o imóvel que ia ser uma praça de guerra com criança, com mulher, com gestante, com idoso. Nós fomos lá e desapropriamos o terreno para impedir um banho de sangue, que eram 4.000 pessoas sitiadas pela polícia militar. Então, para você ver o que você vê na TV e o que de fato acontece. Que a companheira do PSTU também se informa pelos mesmos meios de comunicação do que nós. E acredita no que ela vê. E, às vezes, o PSTU disputa mais com a esquerda do que com a direita. É um problema é uma necessidade de se autoafirmar. Disputa mais com a esquerda, tenta macular a trajetória de uma pessoa como eu, que escrevi a vida inteira o que eu escrevi e defendo as mesmas ideias, desde que eu tinha a ideia de vocês, prefere fazer isso do que se alinhar em torno dos verdadeiros inimigos da população.
mais pobre do país. Quando ela diz, por exemplo, ela fala que 55 mil moradias como meta é insuficiente. Bom, se somar Erundina, Marta e mais uns 2 prefeitos, não dá 55 metros. E eu não acho que a Erundina seja uma pessoa que não tenha compromisso com a causa dos trabalhadores. Como ela não é do PT, a gente pode elogiar. Quando ela era do PT, não. Mas agora ela deixou o PT. Podemos elogiar a Erundina. A Erundina é uma pessoa que é financiada pelos empreiteiros. Não. Né? Aliás, a minha campanha não custou 1.400.000 reais. Custou mais de 100 milhões de reais. Por isso que eu defendo o financiamento público de campanha. Não é por outra razão. Porque é um absurdo a gente não mudar o padrão de financiamento das campanhas. É um absurdo, porque todos os partidos estão metidos na mesma encrenca, né, de ter que... Essa lei Rouanet, é uma lei Rouanet da política. É uma lei Rouanet da política. Do mesmo jeito que a lei Rouanet só escolhe o artista que vai patrocinar, você fica à mercê, né, dos grupos econômicos para ser financiado. Agora, há graus e graus de comprometimento em relação a isso. Há graus e graus. Agora, construir 55 mil moradias, peraí, se a gente conseguir fazer isso, botar isso... Hoje tem 15 mil em construção, falta 40 ainda para botar em construção, mas nós estamos desapropriando 300 milhões de reais que nós estamos colocando em desapropriação de terreno para doar para a Caixa Econômica Federal. 300 milhões de reais. Fora a Operação Água Espraiada, que vai permitir construção de mais 8.800 moradias e vai envolver mais 200 milhões de reais de desapropriação. É R$500 bilhão de desapropriação que nós estamos dedicando à compra de terra e doação para Minha Casa Minha Vida. E não é em qualquer lugar da cidade. A Água Espraiada é a 2 minutos do aeroporto de Congonhas. Nós não estamos falando de terra qualquer. Estamos comprando terra no centro, estamos negociando os prédios do INSS para serem revertidos para moradia popular. Então tem muita coisa acontecendo. Agora, é uma cidade monstruosa, demora, não estava nada em execução. Está tudo saindo do zero. Está tudo começando do zero. Né? No transporte, também me desculpa, companheiro do PSTU. Há 20 anos eu ouço falar que o melhor investimento em termos de custo-benefício é no transporte sobre pneus. Porque você segrega uma faixa para o ônibus, não custa nada segregar, depois para levar para a esquerda vai custar, mas a faixa direita custa muito pouco segregar, e é uma reforma urbana, ao contrário do que ela pensa. É a verdadeira reforma urbana, porque eu estou pegando de 3 faixas e estou dando uma para o povo trabalhador que pega ônibus. Ainda ficam 2 para o carro, que leva só 1/3 dos trabalhadores. E a faixa, que é 1/3 das vias, leva 2/3 dos trabalhadores. Como é que você chama isso? Não é reforma urbana? É o que então? Quem é que está gritando contra o ônibus na cidade? É o morador do Grajaú, de Guaianazes? Aquele que em Itaquera levava 1h30 para chegar no Parque Dom Pedro e hoje leva 46 minutos? Nós devolvemos 38 minutos por dia para os trabalhadores. 38 minutos por dia. Se você considerar os dias da semana, dá quase 4 horas. 4 horas por semana. A CUT, a Conlutas e tudo mais estão defendendo a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 há 20 anos. 4 horas de jornada de trabalho e não conseguiram. São Paulo devolveu as 4 horas de jornada de trabalho para o trabalhador em 6 meses de faixa exclusiva. Vai dizer que isso não é reforma urbana? É o quê? Agora, o prefeito de Londres também tomou pau. O prefeito de Paris também tomou pau. Eu estou sob fogo cerrado da classe média aqui. Não tem dúvida que eu estou. Mas tudo bem, porque eu estou fazendo o que eu acredito. Eu estou fazendo a faixa exclusiva, estou fazendo o bilhete mensal, vou fazer o bilhete semanal a partir do mês que vem. Eu estou fazendo aquilo que eu falei que ia fazer na campanha eleitoral. E quanto à tarifa, eu não falei que eu não ia aumentar a tarifa. Eu falei que ia aumentar abaixo da inflação.
E depois de 2 anos e meio de tarifa congelada, 2 anos e meio de tarifa congelada, eu dei um reajuste de 6%. 6% em 2 anos e meio de tarifa congelada. Aí as pessoas falam, bom, mas o povo foi para a rua e pediu para você rever. Só que eu tenho que pensar, não é no povo que está na rua só, é nas mães que estão sem creche, é nos doentes que estão sem leito, é nas famílias que estão em área de risco, em cima de um córrego, é na mulher grávida que semana passada deslizou e perdeu a vida e a do bebê. Eu tenho que pensar, eu não posso pensar só em agradar quem está na minha porta. E eu, antes do MPL ir para a rua, eu defendi, numa entrevista, que a CID, que é o imposto sobre a gasolina, fosse municipalizado para que os prefeitos tivessem recurso para não precisar aumentar a tarifa de ônibus. 2 meses antes de junho, eu estava defendendo essa tese. E não teve ninguém do MPL para mandar uma carta para o jornal dizendo essa ideia é boa, essa ideia faz sentido. Para minha surpresa, quando o MPL vai à presidenta Dilma, tá a carta no site deles. Não acreditem, tá lá. Quando eles vão à presidenta Dilma, sabe o que tem lá na carta aberta, presidenta? Municipalize a CID, presidenta. Esse é o caminho para viabilizar o não aumento da tarifa de ônibus. Eu não exijo direito autoral de ninguém. Ideia boa tem que circular. Agora, poderiam ter em abril ou mandado uma carta ou me procurado, que eu não conhecia os lideranças. Poderiam ter nos procurado. Agora, eu nunca me recusei a recebê-los. No primeira manifestação que teve, eu mandei uma comissão para recebê-los. E está nos jornais. A resposta foi, nós não negociamos. Ou abaixa a tarifa, ou o pau vai comer. É isso. Não tinha diálogo. Não tinha sentar para explicar quais iam ser as consequências. Aí me pediram transparência. Eu falei, transparência? Estão falando com o cara certo. Porque quem criou a Controladoria Geral do Município fui eu. Quem botou 9 fiscais na cadeia o ano passado fui eu. Então quer transparência? Total. Contratei uma auditoria internacional sobre o sistema de ônibus em São Paulo, que está executando o trabalho. E prometi que não licitaria o sistema de transporte enquanto essa auditoria não trouxesse a público os dados sobre lucro, custos e tarifa que a população paga. Então eu não tenho compromisso com nada que não seja garantir melhores condições para o trabalhador. A questão do IPTU progressivo, eu defendo desde criancinha. Eu moro num bairro nobre de São Paulo. Há 20 anos eu moro no mesmo apartamento. Eu pagaria R$60 a mais de IPTU por mês. Era o maior aumento que a cidade ia ter, 20%. No caso dos imóveis residenciais. Eu posso pagar R$60 para a minha cidade. Podia pagar. E muitos iam pagar menos do que a inflação, porque os seus imóveis não valorizaram o que a inflação valorizou. Então é justo você rever a planta genérica a cada 4 anos. Porque quando você dá inflação todo ano, o que acontece? Chega uma hora que tem imóveis que valorizaram muito além da inflação e tem imóveis que valorizaram menos que a inflação ou se desvalorizaram. Então você tem que rever a planta em busca de justiça tributária. E isso nós fomos impedidos de fazer. Não pela Câmara, mas pelos tribunais que também foram sensíveis às ruas, como você diz, aos protestos de quem não quer financiar a cidade. Agora eu pergunto, a dívida de São Paulo é a maior do Brasil. 80 bilhões de reais, mais de 2 vezes o nosso orçamento. Ou seja, como se um indivíduo que ganha R$2.000 por mês devesse 50 mil. É isso que é a vida de São Paulo. É uma cidade que deve 50 vezes a sua receita mensal. 50 vezes a sua receita mensal. Essa é a nossa dívida. Né?
Aí essa é a nossa dívida, de precatório com a União. Aí você tem que aumentar o subsídio e a tarifa. Aí você não pode reajustar a planta genérica de valores. E aí você fala o quê para o cara de Parelheiros que está há 20 anos esperando um hospital? O que eu falo para ele? Ó, você aguardou mais 20? Aguarda mais 20. Daqui 20 chega um prefeito que faz. Então não é simples dialogar com todas as demandas da cidade simultaneamente. Não é simples. O orçamento da cidade está aberto. Eu posso vir aqui quantas vezes vocês quiserem. Abra o orçamento. Decidam comigo. Não tem... Qualquer um aqui tem capacidade de tomar as mesmas decisões que eu. Qualquer um aqui. Porque geralmente é decisão de bom senso. É como é que eu vou atender essa demanda? Qual a demanda que eu vou ter que adiar? É simples assim. Infelizmente, o orçamento participativo não tem tanta força quanto teve no passado. Porque na hora de querer abrir as contas, as pessoas se entediam. Porque é chato ver planilha, é chato ver orçamento. E você sempre tem a impressão que está sendo enganado. Também tem isso. As pessoas não confiam nas informações. As pessoas acham o seguinte: o Estado tributa demais, gasta mal, tem muita corrupção. Se fizer tudo certo, você pode baixar imposto, você pode baixar tarifa, você pode melhorar o serviço público. Estamos atrás dessa equação. Estamos atrás dessa equação. O ano passado nós cortamos 800 milhões de reais de contratos terceirizados. 800 milhões de contratos terceirizados nós cortamos. Que eram contratos que, na nossa opinião, estavam acima do preço de mercado. Nós, no combate à corrupção, conseguimos 100 milhões de reais de resultado. 100 milhões de resultado. Aliás, 40 milhões de Jersey. Que ela me fez uma acusação de que o Maluf manda na prefeitura. Foi de Jersey que veio 40 milhões. E os outros 60 do combate ao ISE, a corrupção do ISS, a BITSE, que as incorporadoras deixaram de recolher. Mas isso é uma gota. É uma gota no oceano. 600 mil casas populares, a um custo de 100 mil reais uma casa, façam a conta. Quantos bilhões você precisa para construir 600 mil moradias? Se fosse R$1.000, seria 600 milhões. Não é isso? Se fosse R$1.000. Como é 100 mil reais, nós estamos falando de 60 bilhões para construir 600 mil moradias. 60 bilhões. Eu estou falando que todo o esforço de corte de contrato e combate à corrupção nos rendeu 800 mais 100, 900 milhões. Um único programa para acabar com o déficit habitacional custa 60 bilhões. Agora, alguém foi para a rua defender IPTU progressivo? O PSTU foi? O PSTU vai para a rua para defender imposto sobre grandes fortunas? Eu vou. Eu vou sem aquele troço ali, né? Sem camiseta no rosto. Vou defender imposto sobre grandes fortunas. Então nós precisamos de uma agenda de mudança no país. Uma agenda de mudança que possa colocar pessoas sérias nas ruas. Porque essa história de também dizer que todo político é igual, não vai nos levar a lugar nenhum. Porque é mentira. É mentira. O PSDB só fala isso porque não tem nenhum deputado federal eleito. Se tivesse, diria, mas tem um nosso ali que é bom. Isso é mentira, gente. Você quer comparar as pessoas? Eu dou 10 exemplos aqui. Será que são iguais? Pega os personagens do noticiário recente, comparem com aqueles que vocês elegeram. Vocês consideram iguais? Então tenha santa paciência. Sabe, não é porque você está no governo que você está contra as demandas sociais. Vocês vão chegar a governar o país. E vão lembrar disso aqui. Quando vocês governarem o país, vocês vão ver a dificuldade que é lutar contra os interesses estabelecidos em São Paulo, sobretudo em São Paulo. Sobretudo em São Paulo. O PSTU foi fazer protesto na porta da Fiesp, que entrou com a ação contra o IPTU progressivo. Lá são os donos do dinheiro. Lá são os donos da indústria. Foi fazer protesto em frente à Febraban? Não, vai fazer protesto em frente à janela da Haddad.
e acha que isso vai trazer grandes benefícios. Não é assim, não vai ser assim que o Brasil vai mudar. Nós vamos mudar abrindo os problemas, discutindo os problemas com vocês. A manifestação é muito bom, mas tem uma hora que é sentar para tomar decisão. Tem uma hora que é estabelecer plano de governo. Tem uma hora que é tomar medida. Tem uma hora que é aprovar lei. Tem uma hora... Nós estamos para fazer uma reforma urbana. O plano diretor pode ser votado. Vai ver se o movimento de moradia está a favor ou contra o plano diretor. Perguntem. Chama aqui na minha frente o movimento de moradia e perguntem na minha frente se eles são contra o plano diretor, que é uma reforma urbana. Se eles disserem que são contra o plano diretor, na minha frente e na presença de vocês, eu revejo o projeto na Câmara. Está feito o trato? Nós construímos com o movimento de moradia o plano diretor. Com o movimento de moradia. Não foi batendo no movimento de moradia como se fazia. Foi com eles, recebendo no meu gabinete, sem intermediário. Sentando com a universidade, sentei com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Um gabinete aberto. Eu recebo todo mundo lá. Lá vai as lideranças da antiga Cracolândia, da Luz, estão lá. Movimento Pop Rua está lá, no meu gabinete, debatendo comigo lá as políticas públicas. Essa operação Braços Abertos, que já ganhou repercussão internacional no combate ao tráfico e ao crack, à dependência química, essa operação foi construída com os dependentes químicos. Alguém olhou para aquela gente como gente algum dia? Agora, eu não mandei emissário lá, fui eu lá convidá-los para participar da construção do programa. Eu fui lá, porque eu acho uma vergonha que São Paulo tenha convivido 10 anos com aquilo sem ter feito nada de grande, de generoso, sabe, de estender a mão para uma pessoa se recuperar sua dignidade. Eu não conheço essa lei antiterrorismo. Eu confesso a você que não tive nem interesse em ler, né? Eu acho que o nome já é ruim. Eu acho que o negócio... Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, eu acho que a nossa legislação, a legislação que nós temos já é suficiente para enfrentar esses problemas. E nós estamos com desafios novos. Isso também é difícil de negar. A polícia, por exemplo, que está com um desafio novo. A gente nem conseguiu resolver os velhos problemas de segurança e estamos com um novo problema de segurança. Nós não sabemos lidar, né, com todo tipo de manifestação. Há certos tipos de manifestação que, inclusive, não contam com a aprovação da sociedade. E nós precisamos saber como responder a isso. Então, não é toda a manifestação. A população, em geral, apoia as manifestações. Em geral. Mas, às vezes, quando ela toma um outro rumo, a própria população toma distância, porque não quer ser confundida com determinados gestos que, ao ver dessa população, não contribui para o fortalecimento do movimento. Como lidar com isso? É uma pergunta. Eu não conheço o teor da lei. Eu acho ruim o nome, mas não conheço o teor, né? Mas eu nem sei se é um problema de legislação. Imagino que talvez não seja um problema de legislação. Eu acho que é um problema de abordagem. É como lidar com um fenômeno novo no Brasil, que garantindo a liberdade de expressão, manifestação e organização, e ao mesmo tempo respeitando o direito das pessoas, que tem que ser preservado. Como estabelecer essa linha de corte entre uma coisa e outra? Para a nossa tradição autoritária, é uma busca difícil, mas eu acho que não é impossível. Nós devíamos sentar e conversar mais, né, com o movimento social para estabelecer certos padrões que possam fortalecer a democracia no Brasil e não enfraquecer. Bom, obrigado.
Obrigada, prefeito, pela fala. Eu queria reforçar que as pessoas precisam ser bem objetivas nas perguntas. Manzano, Matheus, pode vir fazer sua pergunta. Oi, bom dia a todos e todas, bom dia, senhor prefeito. Minha pergunta é mais uma opinião pessoal mesmo do senhor, que eu queria saber assim, você falou na sua fala, você falou que vocês não tinham medo de ficar no anonimato, né, durante as manifestações, mas numa realidade que a repressão policial está chegando a um nível tão extremo, que teve até na República que fizeram um cordão sanitário em volta dos manifestantes, e que até os policiais não estão usando identificação no peito, não é justificável que a população queira também esconder a própria identidade, uma vez que o que é mais importante é o ideal que eles estão defendendo e não o caráter deles em si, a pessoa? Não, sim, eu sei. Eu queria saber uma opinião pessoal sua, porque você falou do medo da população hoje, de mostrar o rosto. É isso. Obrigada, Manzano. Álvaro. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Eu queria dizer que eu não sou do curso de Direito, eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes e Ciências Humanidades da USP Leste. E eu queria refrisar um ponto que já foi comentado, que é sobre as arenas das políticas, né? Eu vejo que o senhor trabalha muito nas políticas redistributivas, o imposto progressivo, os corredores, e a gente estuda em gestão pública que essas arenas dão problema. É claro quem perde e quem ganha. E o senhor tem se posicionado constitucionalmente, pelo artigo 3º, inciso 3, que diz que um dos objetivos da República do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Então, o senhor está cumprindo um papel constitucional como um quadro da gestão pública do Estado, da Prefeitura de São Paulo. E eu queria parabenizar o senhor por o senhor seguir os princípios da administração pública, seguir o LIMP. E o senhor, comentando uma coisa que o senhor disse na entrevista da BBC, o senhor disse que o senhor não quer ser popular. O senhor quer fazer o que o senhor acredita, como o senhor disse aqui mesmo. E eu queria saber, então, a minha pergunta direcionada para como o senhor está lidando com esses interesses. Eu quero saber um pouco mais sobre como está essa briga de interesses que o senhor está vendo diretamente lá na prefeitura. O que o senhor está tendo que enfrentar realmente para conseguir implementar essas políticas que não são nada fáceis de colocar. Porque eu, por exemplo, eu moro próximo do Grajaú e eu pego o trem com as pessoas para ir para a faculdade, que as pessoas eram contra o aumento abusivo do IPTU, que eles ouviam na mídia. E que, na verdade, no Grajaú seria um aumento de 3%, se eu não me engano, que seria quase irrelevante. Na minha moradia ia baixar, no Grajaú eu não tenho tanta certeza, mas se fosse um aumento seria irrelevante. Então eu queria saber do senhor como está essa briga de interesses lá em cima, como o senhor está enxergando isso. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro, pela pergunta. Elisa. Boa tarde a todos, a todas. Bom dia, senhor prefeito. A questão da democracia, que é o motivo desse evento, a princípio, passa necessariamente pela questão da educação. E eu só vou ter educação democrática, só vou ter gestão de cidadãos conscientes com uma educação de qualidade. Isso passa necessariamente pela questão do professor municipal, bem pago, reconhecido e com um bom plano de carreira. Mas como que o senhor espera continuar fomentando a formação de professores para atender a rede pública de ensino com um projeto de lei que temos hoje em São Paulo, que vai acabar com a paridade salarial dos aposentados em relação aos profissionais da ativa? É justo que um professor municipal trabalhe 30 anos em condições precárias de trabalho e venha ganhar ainda menos na velhice? Essa pergunta não é minha, é da minha mãe, que é professora municipal aposentada e trabalhou 30 anos na Prefeitura de São Paulo. Obrigada. Não, calma, só mais uma.
Guilherme, pode vir perguntar. Tá. Vitor Hugo. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. A minha pergunta vai ser rápida e, na verdade, eu gostaria de saber, assim, dado que a vida boêmia aqui em São Paulo é muito atrativa, basta ver o Porão, você já frequentou, eu gostaria de saber se é viável ou se o que impede de ter, pelo menos nos finais de semana, um ônibus 24 horas, algo que facilite para o pessoal... Bom, é isso. Obrigada, Vitor, pela pergunta. Pode responder, prefeito, por favor. Bom, fui deselegante com a gestante aqui, minha querida. Não respondi sobre o parto humanizado. Na verdade, talvez não tenha respondido por ato falho. Eu tenho que me informar melhor sobre o cronograma das casas de parto. Eu sei que está programado, mas eu não sei. Você me pediu para saber quando que vão ser entregues. Eu não sei te responder agora. Posso te responder depois. E sobre parto domiciliar, que você falou, é a primeira vez que eu ouço a demanda, mas me interessou. Eu vou me aprofundar sobre o assunto para ver. Achei bacana essa ideia. Bom, começando pelos professores. A sua mãe tem 30 anos, é professora aposentada? Quem é? A minha sogra também. 30 anos de serviço. Então, essa pergunta eu já ouvi da minha sogra umas 100 vezes. Fica tranquila. No caso, não tem quebra de paridade. O sindicato, às vezes, faz luta com base em desinformação. O Cláudio Fonseca é um cara inteligente. Ele está há 25 anos, ele é presidente do sindicato. Ele deve ser melhor que eu para falar com a categoria, né? Ele está há 25 anos presidente. Eu não sei como uma pessoa aguenta ficar 25 anos no mesmo cargo. Até faria um exame de DNA, né, um cara assim. Mas 25 anos, eu acho que ele às vezes desinforma. Isso eu falei para ele, pessoalmente. Vocês conhecem a estrutura de carreira aqui da USP, mais ou menos. Imagina o seguinte, que eu criasse, para além do professor titular, o professor super titular. Tá? Então eu falo, olha, daqui para frente na USP vai ter o professor super titular. E para ser professor super titular, ele vai ter que fazer super coisas. E defina essas super coisas que o professor super titular vai ter que fazer. Ele quer que eu estenda isso para o aposentado. Não, ele está confundindo quebra de isonomia com carreira. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso... Se eu criasse o cargo de professor super titular, eu não poderia permitir que os aposentados pudessem fazer concurso para o professor super titular, porque eles não estão em exercício. É tão simples quanto isso. Mas é fácil, no newsletter do sindicato, dizer que o Haddad está querendo quebrar a isonomia. É mais fácil dizer isso do que dizer a verdade. Porque isso mobiliza a sua mãe, mobiliza a minha sogra. Só que não tem cabimento fazer um negócio desse. Eu estou falando de uma coisa de carreira. Eu não estou quebrando a isonomia. Eu estou criando uma referência a mais para a progressão na carreira. Como é que eu vou estender isso para quem não está em exercício? É uma contradição em termos. Então, é duro discutir essas coisas, porque o jogo de palavras e às vezes a falta de sinceridade é mais fácil, né? Uma pessoa que está em casa lá, que não está... É mais fácil manipular do que dizer que não tem cabimento isso. Tanto é verdade que o acordo que eles fizeram com o Kassab, essa lei, é uma lei que foi pactuada com o Kassab. Foi para a Câmara sem prever estender para o aposentado por uma razão muito simples. Eu não tenho como apurar o aproveitamento em exercício de quem não está em exercício. Simplesmente isso. Você vê como... Aí que entra na questão dos interesses, né? Essa cidade é muito disputada. Ela não é uma cidade como Belo Horizonte, como outras capitais. Aqui é palmo por palmo. Todo dia tem uma disputa na cidade de São Paulo, forte. E todo dia tem uma desinformação
sobre a cidade de São Paulo. Tem uma lei agora na Câmara prevendo alinhamento viário. Sabe o que é o alinhamento viário? Se você tem um imóvel numa avenida e for incorporar um dia, você tem que respeitar um recuo maior do que o atual. Para quê? Para garantir capacidade de suporte. Para a gente não ter os bairros congestionados como Itaim Bibi, Pinheiros. Só para isso. Imagina se no Itaim Bibi nós tivéssemos aprovado um alinhamento viário, exigido maior recuo dos prédios, para permitir que as ruas fossem mais largas, as calçadas mais largas, construção de ciclovia. Você não teria o bairro que você tem hoje. Sabe o que estão dizendo? Estão dizendo que nós vamos desapropriar todos os imóveis de São Paulo. Olha o jogo de... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas fica a versão de que aquele é um projeto de desapropriação. Vocês são futuros advogados. O executivo precisa de lei autorizativa para desapropriar um imóvel? Desapropriar um decreto de utilidade pública e uma ação judicial. Não precisa de autorização legislativa, porque eu já tenho autorização constitucional. E essa confusão está acontecendo hoje na Câmara de São Paulo. Embaçando o plano diretor, embaçando... Por quê? Por causa dos interesses imobiliários, por causa dos interesses em torno de licitações, que é isso que preside a cidade, não é o interesse público. O debate sempre se dá em torno dos interesses menores, pessoais, corporativos. Por fim, essa questão da polícia. As pessoas confundem muito o papel da prefeitura no Brasil em relação à segurança pública. Infelizmente, segurança pública não é municipalizada no Brasil. Quando você vê um filme americano, você vê lá, Distrito Policial de Nova York, né, que é a cidade de Nova York. Aqui nós não temos uma polícia, nós temos uma guarda patrimonial apenas. A Guarda Civil Metropolitana é uma guarda patrimonial. Ela nem pode acompanhar a manifestação, nada disso, porque ela não tem esse papel constitucional. É uma guarda patrimonial, cuida de UBS, posto de saúde, hospital, escola pública, é disso que ela cuida. Né? Então as pessoas às vezes... Então nós não temos ascendência sobre a polícia militar. Eu sequer sou especialista em segurança pública. É um assunto muito complexo. Agora, é óbvio que nós temos um problema de segurança pública. Não tem a menor dúvida de que nós temos. Mas eu acho que ele envolve outras esferas, né, que precisam ser... Por exemplo, o papel da Polícia Civil, que não está na rua, mas às vezes é negligenciado. A Polícia Civil teria um papel no combate ao crime, não estou falando de manifestação, estou falando de crime, né? Um papel muito mais efetivo a ser feito, porque se a gente trabalha antes do crime acontecer, é muito mais fácil você trabalhar com inteligência antes do crime acontecer. Você usar a inteligência, a investigação, né, e não a repressão, que é quando o leite já está derramado. A gente faz pouco isso no Brasil. A gente pressiona pouco os governos a investigarem mais, né, a serem menos cúmplices da situação existente. Então a gente tem que fazer uma reflexão mais aprofundada sobre segurança, porque ninguém está saindo muito bem em segurança no Brasil. Nós não temos uma situação em que tem um governo exemplar. Você veja que o Rio de Janeiro inaugurou uma política de segurança que parecia um caminho promissor e que já está com problemas de gestão. As UPPs, né? Você vê o caso do Amarildo, aquela coisa toda, já tem uma sensação de que aquilo pode se perder, aquela experiência que vinha sendo considerada uma experiência exitosa. Então, mesmo ali, que parecia ter uma luz ali, já há questões que estão sendo levantadas sobre para onde o crime saiu da favela pacificada e foi para onde. Outras áreas da região metropolitana, Baixada Fluminense, estão sentindo os efeitos da ocupação das favelas na capital. Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Eu sou pouco versado nesse assunto para dissertar, mas eu acho que esse ano tem eleição para governador. Eu acho que uma das coisas que todos nós temos que cobrar
é que cada um dos candidatos apresente um plano de segurança pública. Porque, vê bem, quando às vezes você consegue, às vezes você não consegue executar um plano. Mas se o plano é bom, ele vai sair do papel. O nosso plano de transporte vai sair do papel. O nosso plano de habitação vai sair do papel. Você fala, vai sair em 2 anos, vai sair em 3 anos, ele vai sair porque ele é bom. Ele tem respaldo da sociedade. Então ele vai se desdobrar. Então no Brasil, às vezes, a gente fica olhando muito o calendário eleitoral e para de pensar nas políticas estruturantes. Nós dobramos o número de universitários no Brasil em 7 anos, 8 anos. Dobramos. Isso foi feito com planejamento. Não foi feito em busca do apoio fácil. Porque, aliás, a gente só levava pancada. Defendia o ProUni, pancada. Defendia o FIES, pancada. Defendia a expansão das federais, pancada. Quer dizer, tudo que você fazia para ampliar as oportunidades de acesso, você era criticado. Nós entregamos 126 campos universitários no Brasil. 126. Que você pode criticar um ou outro, mas estão em funcionamento. O Estado de São Paulo fez um na USP Leste, lembrei por causa do companheiro que falou, que está embargado. Você imagina construir 126. Então, não é fácil planejar. Agora, exige uma coisa que está faltando, que é algum desprendimento. As pessoas, para pensar o médio e longo prazo, precisam ter algum desprendimento para tomar as medidas que precisam ser tomadas para que a gente colha os frutos um dia do que está plantando. Então fica todo mundo recuado, essa que é a verdade. Os prefeitos mais bem avaliados de São Paulo foram os que menos fizeram pela cidade. É verdade, os que menos fizeram. A Marta, que fez muito, só foi considerada uma boa prefeita muito tempo depois. Saiu recentemente uma pesquisa da Datafolha sobre ela, como a melhor ex-prefeita da cidade. E eu participei da administração dela como secretário adjunto, era impiedoso. O dia dela era um inferno. Não sei se maior que o meu, mas era duro. Ela enfrentava um embate diário, com todos os meios de comunicação, com todos os setores organizados, porque queria o quê? Bilhete único, queria corredor de ônibus, queria céu na periferia, queria IPTU progressivo. É isso. Queria cobrar pela sujeira que nós fazemos, recolhimento do resíduo sólido. Não é isso? Eram essas coisas. Hoje você falar em taxa do lixo é uma loucura, né? Em São Paulo. Imagina voltar aquilo. Mas todas as capitais têm. Por quê? Porque é um estímulo às pessoas produzirem cada vez menos resíduo e reciclarem cada vez mais. Mas virou palavrão em São Paulo. Não dá nem para discutir. Só que às vezes tem coisa que você só vai ver que deu certo depois. Tem coisas que eu vejo serem elogiadas do Ministério da Educação hoje, que eram assunto de pancadaria. Quando nós anunciamos acabar com o vestibular no Brasil, quase me crucificaram o Ministério da Educação. E hoje o Enem é uma realidade, com todas as dificuldades que foi fazer, que 7 milhões de pessoas fazendo no mesmo fim de semana uma prova, não é qualquer coisa. Só a China faz um Enem maior que o nosso. Os Estados Unidos não faz, a França não faz, a Alemanha não faz. Mas foram 3 anos de pancadaria. Por causa de, mas faltou uma vírgula. E hoje está consolidado o processo. Uma das coisas que dão esperança para os jovens de ensino médio, sobretudo de escola pública, poderem ingressar no ProUni, no FIES ou no SISU, que não existiam. São coisas que não existiam. São conquistas novas da sociedade brasileira. Então a gestão pública tem desses sabores. E nós estamos num momento muito particular desse enredo. E temos que saber lidar com isso. Agora, o bom é que eu acho que está havendo renovação. E eu acho que vai haver muita renovação. Vai haver muita renovação no Brasil. E eu acho que isso vai ser bom. Se a gente tiver muita renovação, dá oportunidade para a juventude chegar ao poder, sabe?
eleger pessoas com 30 anos, com 35 anos, com 40 anos. Acho que se a gente der oportunidade para esses que estão hoje se manifestando, podem ser amanhã os governantes do país. E eu acho que, se isso acontecer, vai ser bom. Se vier uma geração com gana de mudança, eu acho que muita gente, muito político tradicional, pode ficar chateado. Mas esse que vos fala vai ficar muito feliz. Bom dia para vocês, um abraço.